Olá, amados, tudo bem? Eu quero iniciar hoje uma nova série onde nós vamos discorrer sobre alguns textos da Palavra de Deus, né? Vamos pegar aqui alguns versículos chaves e vamos pensar como esse texto pode ser trabalhado, entendido, interpretado, né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de ler a Palavra de Deus e dizer, puxa, eu não entendo, o que está querendo dizer? Enfim, e eu acho que tem alguns textos chaves, principalmente com relação à nossa salvação, que deveriam ser estudados, analisados a fundo. Porque, afinal, eu acho que a coisa mais importante na vida de um homem, de um cristão, é a sua salvação, né? E entender isso é primordial para a gente poder ter uma vida cristã mais produtiva, mais alegre, mais feliz, né? Mais completa. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, eu peço, por favor, que abra a sua Bíblia. É interessante você acompanhar. Eu tenho algumas aqui em casa, várias versões, né? Eu gosto muito de estudar a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque a tradução dela é muito próxima das traduções antigas da Bíblia, né? Então, ela não deixa fugir algumas revelações em torno da palavra. Se você pega Bíblias como a NVI, ela é uma excelente Bíblia, mas para você fazer um devocional, para você ler de manhã, enfim, para você dar de presente para alguém que ainda não tem Bíblia ou que não lê Bíblia, porque ela tem uma linguagem muito fácil, muito acessível. Já essa ACF aqui, que é a Corrigida Fiel, as palavras são meio diferentes, né? Você precisa procurar um dicionário bíblico, às vezes, ou procurar na internet o que quer dizer, ou mesmo no final da Bíblia aqui tem uma concordância bíblica abreviada, que dá para você ter uma ideia do que aquela palavra quer dizer. Bom, abra comigo aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler aqui o verso 23. Eu venho falando aqui há muito tempo no canal uma coisa muito importante, que é o processo de salvação. Eu bato muito nessa tecla. Eu já fiz vídeos aqui ilustrados, mostrando o corpo, alma, espírito, porque é muito importante. As pessoas não entendem isso. Não entendem como ocorre o processo de salvação. Muitas pessoas acham que, eu entrei numa igreja, a pessoa fez um apelo, eu ergui a mão, pronto, estou salvo, e fica por isso mesmo. Hoje, se a gente analisar a igreja de modo geral, 80% da igreja não entende isso. Eu creio que 80%, talvez mais, não entende esse processo de salvação. E a igreja continua pregando acerca de Jesus, da salvação em Jesus, o que ele fez na cruz para nos salvar. Mas Jesus, ele veio falar de outra coisa, não sei se você percebeu. Jesus sempre estava falando do reino de Deus. É-vos chegado o reino de Deus, né? E ele não falava dele mesmo. Raramente você vai ver Jesus falando dele mesmo, da salvação nele, né, que estava nele. O tópico, o assunto principal de Jesus era sempre o reino de Deus. E as igrejas no Brasil, em vez de falar sobre o reino de Deus, fica mais nessa questão da salvação em Cristo. Só que depois que você é salvo em Cristo, depois que você aceita Jesus, existe um processo de salvação que precisa ser feito na vida das pessoas. E um desses processos é a salvação na alma. Porque eu vou te dizer, você pode entrar numa igreja, aceitar a Cristo e continuar sendo uma pessoa mau caráter. É por isso que nós vemos na igreja muitas pessoas que são cristãos, né, aceitaram a Jesus, mas permanecem fazendo coisas das quais os ímpios fazem, ou que elas faziam antes de se converter. Porque elas acreditam assim, eu entreguei minha vida a Cristo, né? Entreguei minha vida a Jesus, estou salvo. Mas aí quando ela peca, quando ela comete um pecado um pouco mais grave, né? Será que eu estou salvo mesmo? Será que se Jesus voltasse hoje, ou se eu sofresse um acidente, será que eu iria para o céu? Eu não sei se você compartilha desse mesmo pensamento, se você tem essa dúvida, mas eu acho importante você entender o processo de salvação.
E esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se for possível, grife na sua Bíblia. Se você ver aqui na minha Bíblia, ela é toda grifada. Por quê? Fica mais fácil. Quando você está manuseando a Bíblia, manuseando a palavra, né, você bate o olho no texto, você lembra, isso grava na sua memória, né? De forma mais fácil. E assim fica mais fácil até para você memorizar o texto. E esse texto aqui, ele demonstra uma revelação em torno da palavra e principalmente, né, talvez vamos assim dizer, especialmente em torno da salvação do homem. E ele diz o seguinte, se você puder ler aí na sua Bíblia e grifar, né, seria interessante. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Presta atenção. Todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui é muito importante porque ele revela o processo de salvação na vida do homem, que ocorre primeiro, sim, no seu espírito. Né? Porque muitas vezes, e é natural que isso ocorra, que uma vez que você aceita Cristo, começa a haver uma transformação da sua mente. Paulo diz que o nosso espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E quem decide no final o que vai fazer é a nossa alma. Porque de fato, quem escolhe pecar ou não é a nossa alma. Você pode usar o seu corpo para pecar, mas você pode pecar em pensamento. Então, de forma constante, todos os dias nós pecamos, amados irmãos. Todos os dias. Não tem como você viver neste mundo sem pecar. Então não pense você, puxa, eu aceitei a Cristo e eu vou deixar de pecar. Não vai. A diferença de uma pessoa que aceitou a Cristo e de outra que vive na prática do pecado é que a outra peca e ela nem sente mais. Ela faz aquilo como se fosse algo natural. Né? Ela não se sente constrangida. O cristão, por sua vez, ele quando peca, ele se sente mal, ele se sente indigno, ele, como eu posso te dizer, ele acredita que ele não é mais digno da salvação, que ele não é digno de entrar no céu. E aí ele começa a viver uma dúvida, será que se eu morrer, eu vou para o céu? Aí você, né, se arruma, fica todo engomadinho e vai para a igreja. Chegando lá, você é tocado pelo louvor, né? Sua alma fica cheia, você é alimentado pela palavra do pastor, você sai de lá, né? Perfeito. Aí chega no seu carro ou em qualquer outro lugar, no trânsito, sei lá, um cara dá uma fechada em você, ou você se envolve num pequeno acidente, enfim. Aí toda aquela aura, né, de um bom cristão vai por água abaixo, né? E aí você pensa, será que eu estou salvo? Será que se Jesus voltasse hoje, eu seria arrebatado? Aqueles que estão em Cristo, já não há condenação. Quer dizer, se não há condenação para aqueles que estão em Cristo, então você está salvo. E dezenas de outras passagens afirmam isso. Por exemplo, em Efésios, né? Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, vai dizer para você que não é por obras, não é você fazendo boas obras que vai fazer com que você mereça a salvação. A salvação é de graça e é pela graça. É de graça porque ela não tem preço. Você não pode comprar a salvação. E é pela graça porque você não é merecedor. Mesmo assim, Deus te dá. Eu acho incrível essa passagem de Efésios porque ela é completa. Ela diz exatamente o que é a salvação. Porque Paulo diz o seguinte, que a salvação é um dom de Deus. E em Romanos, a palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Você sabe o que é um dom irrevogável? Quando Deus te dá um dom, meu amado, Deus não toma. Tem muitos homens de Deus, há muitos pastores que Deus levanta, né? Ou que a pessoa foi ordenada
e que têm um dom. Tem um dom da palavra. São pessoas aos quais as pessoas olham, assistem aquela pregação, aquela palavra e se sentem abençoadas. Falam, puxa, esse homem tem um dom, esse homem tem unção. Se esse homem cair, se esse pastor cometer algum tipo de pecado, pecado grave, né? Um exemplo, um adultério, você acredita que eles vão pregar com a mesma unção? Com o mesmo dom que eles receberam no início aí da sua caminhada com Cristo? Porque os dons são irrevogáveis. E muitas pessoas olham para o homem usado por Deus e acreditam que este homem está aprovado por Deus. E nem sempre o homem usado é um homem aprovado, né? E as pessoas caem nessa questão achando que porque a pessoa prega, né, com aquela eloquência, com aquela facilidade de manejar a palavra de Deus, de encontrar versículos, enfim, isso é um dom que Deus deu a ele, né? Ou tem uma memória fotográfica incrível, porque a palavra de Deus diz que os dons são irrevogáveis. Então, um homem usado nem sempre é um homem aprovado. Eu vou te dizer, irmão, que Deus usa mais o diabo que muitos homens na terra. E nem por isso o diabo é aprovado por Deus. Então a gente tem que saber discernir isso, né? Você pode receber um dom de Deus e permanecer com ele. Porém, não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos homens de Deus que têm um determinado dom, né, eles acham que Deus está aprovando o ministério deles. Então eles vão lá e cometem um pecado. E aí eles sobem no púlpito e percebem que aquele dom, aquela eloquência, que as pessoas ficam vidradas, ele permanece. Aí ele vai e acha que Deus está aprovando, que Deus está fazendo vistas grossas, porque é mais importante aquilo que ele está fazendo do que o pecado que ele está cometendo, né? Ele se engana porque ele recebeu um dom e o dom continua valendo. Só que isso não quer dizer que ele está sendo aprovado por Deus. Para você entender essa questão dos dons, né, que são irrevogáveis. E em Efésios 2, verso 8, a partir do verso 8, diz no final, Paulo diz que a nossa salvação é dom de Deus. Quer dizer, você não perde a salvação. Quando você aceita Cristo, você não perde. Agora, a salvação, como nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, né, não passa só pelo Espírito. Se você olhar aqui na sequência, ele fala assim, e todo o vosso Espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você está salvo no Espírito, há um processo de salvação que vai iniciar na sua alma, né? A sua carne vai limitar contra o seu espírito e seu espírito vai militar contra a sua carne. E quem vai decidir o que vai fazer é a sua alma. Então vamos supor, uma vez que você está salvo no Espírito, a tendência é que você tente viver uma vida mais correta possível, né? De modo que Deus aprove você, de modo que você busque o reino dos céus. Por isso a diferença entre salvação e reino. E por que é importante pregarmos, falarmos sobre o reino? Os pastores entenderem essa questão. Porque o ser humano, ele está salvo, mas ele precisa trabalhar para herdar o reino de Deus, né? Do contrário, ele não será arrebatado. Do contrário, ele vai precisar ficar aqui na terra, passar pela grande tribulação e provar que de fato ama Cristo. Então, vamos supor, você aceita Cristo, você está salvo. Independente se você pecar daqui 10 minutos, 5 minutos, não importa, você está salvo, você está livre do inferno. Porém, você não conquistou a sua entrada no reino, participar do reino de Deus, entendeu? Eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como ocorre isso, nesse processo. Mas você precisa entender o seguinte, uma vez que você está salvo no Espírito, você precisa se esforçar para ser salvo na alma. Aquelas coisas que você fazia antes, você tem que parar de fazer. Aqueles pecados que você cometia antes, você tem que começar a se policiar e parar de cometê-los, né? Se você fumava,
se você fuma, você precisa buscar em Deus se livrar desse vício. Porque você sabe que o cigarro, né, ele destrói o templo do Espírito Santo. Não só o cigarro, as drogas, a bebida alcoólica, o doce, né? A gente fala muito de drogas, de coisas ruins, mas quem come muito doce acaba desenvolvendo aí uma diabetes, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Então é muito importante você parar de cometer aqueles pecados que você cometia na sua ignorância, né? Porque agora você pertence a Cristo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então esse processo ele é demorado. Esse processo de salvação da alma, ele leva muito tempo. Depende muito daquilo, da sua disposição em fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus diz, tome a sua cruz e me siga. Você quer salvar a sua alma? Tome a sua cruz e me siga. Porque é um processo de salvação da alma. Vamos supor que há 20 anos você entregou sua vida a Cristo. E durante todo esse período, você trabalhou para que a sua alma fosse salva, né? Aquilo que você fazia, você não faz mais, você gritava, você grita 1% do que você gritava, enfim, xingava, falava palavrão, se você roubava, enfim. Vamos supor que passados esses 20 anos, você está livre disso. E você é casado, ou você é casada, e aí por algum problema, por um desvio de conduta, por um momento difícil no seu casamento, vamos supor que você cai em adultério. Aí você pega a palavra de Deus, está escrito lá, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Em quem você vai acreditar? Né? Na sua alma, te culpando e dizendo, você está perdida, você vai para o inferno, ou na palavra de Deus? Porque se você parar para prestar atenção no que está falando o texto, ele está dizendo que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Tem duas passagens na Bíblia. Uma fala dos adúlteros que a sua herança é o fogo eterno. Mas tem outra passagem que diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Qual a diferença? É que aquele que herda o fogo eterno não conheceu a Cristo. Aquele adúltero que não herdará o reino dos céus, esse está salvo no Espírito. Entendeu? Então, vamos supor que depois de 20 anos, sei lá, você cai em adultério. O que acontece nesse caso? Você não perde a sua salvação. Mas tudo aquilo que você conquistou durante a sua vida, tudo a questão da confiança do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus parentes, das pessoas que fazem parte, né, do seu convívio, né, da empresa onde você trabalha, enfim. Tudo aquilo, você concorda que irá se perder. Você pode, né, se arrepender, pedir perdão, as pessoas perdoarem você, mas a partir daquele momento haverá um processo de restauração da sua alma. As pessoas não terão mais total confiança em você. Então, o que a Bíblia diz? Você tem que confessar os seus pecados e não cometer mais aquele erro. Então, aquilo que você conquistou durante 20 anos de salvação, e naquele momento você caiu, né, você vai ter que reconquistar tudo isso. Se você não se arrepender, né, não confessar o seu pecado e se arrepender, e acontecer de ter o arrebatamento da igreja, você vai ficar para trás, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Agora, se você se consertar, você se confessou, se arrependeu, você está perdoada desse pecado. E você não perde a sua salvação. E provavelmente você será arrebatada, ou arrebatado, entendeu? Porque houve um conserto. Então, é importante você entender, essa passagem aqui de 1 Tessalonicenses 5:23 diz exatamente isso, que a salvação ocorre nesses três fatores que envolvem a natureza humana, no espírito, na alma e no corpo. Bom, por hoje é só. Espero que essa palavra tenha trazido um pouco de refrigério e paz ao seu coração, né, para que você não perca as esperanças. Você está salvo em Cristo, e não importa o pecado que você vier a cometer, e acredite, você vai pecar e vai pecar muito ainda, vai pecar muito ainda. O que você tem que fazer é confessar e se arrepender, né? Estar com o coração limpo,
né, diante de Deus. Eu peço para você que, se você gostou dessa palavra, se você gosta dos vídeos que eu coloco aqui no canal, eu peço que você deixe seu comentário. Eu costumo responder todas as pessoas, e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Tem um botãozinho aqui, ó, do lado esquerdo, inscrever, e ative as notificações, né? Para que você seja avisado dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima!